A paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Flávia. Estarei deixando uma palavra para nossa meditação que se encontra em Lucas 18. O título nos diz assim: A parábola do juiz iníquo. O primeiro. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas, depois, disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Glória a Jesus, aleluia. Ao contar essa parábola, Jesus não quis falar somente da oração, mas sim sobre um dos mais importantes aspectos da oração, que é a perseverança. Devemos perseverar na oração. Em Romanos 12, no versículo 12, nos diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Glória a Jesus, aleluia. A oração é a chave da vitória, é a arma mais poderosa que temos para vencer toda e qualquer força das trevas. Por mais que aquela mulher pudesse sentir raiva ou mágoa daquele homem que ela havia processado, em nenhum momento da parábola a viúva pede vingança contra seu adversário, muito menos que aquele juiz o prejudique de alguma forma. Ela somente queria a justiça. Ela queria que a justiça fosse feita. Isso mostra que nós podemos usar a nossa fé e perseverança para buscar em Deus a solução das nossas causas. Mas não podemos pedir que Deus pese a mão sobre aquela pessoa que está nos prejudicando. E nem que Ele faça que aquela pessoa venha pagar por tudo que ela fez de ruim. A Bíblia nos diz que nunca devemos vingar de alguém, mas devemos deixar que Deus resolva. Pois está escrito em Romanos 12, no versículo 19, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Para mostrar como o poder de Deus é grande, Jesus ilustrou essa parábola com um homem que tinha um cargo mais importante e respeitado pela sociedade, um juiz. E do outro lado, uma mulher viúva, que naquela época era humilhada e sobrevivia graças às boas ações de algumas pessoas de bom coração. Como aquele homem da lei era cheio de si mesmo, não temia ao Senhor e não respeitava ninguém, ele atendeu a viúva apenas para que ela não incomodasse mais. Somente por isso que ele a atendeu. Já Deus, ele nos atende por amor. Jesus quer que nós entendamos que se aquele juiz injusto atendeu o pedido de uma pessoa humilde e sofredora, o Deus Todo-Poderoso,
O nosso justo juiz fará muito mais por todos nós, com o maior prazer do mundo, pois ele nos ama. Glória a Jesus, aleluia. No último versículo da parábola, Jesus faz um questionamento que deveria nos deixar envergonhados, quando ele nos diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ao fazer essa pergunta, Jesus afirma que muitos de nós deixamos de lado a nossa fé por causa do imediatismo. Queremos tudo para ontem e nos esquecemos que temos um Deus que é o dono do tempo e de todas as coisas. Nada foge do controle e da soberania dele. Muitas pessoas já me perguntaram até quando elas deveriam ficar orando por uma situação, por algo, por uma causa que elas colocaram nas mãos de Deus. E eu respondo para elas: até quando Deus atender. Muitas vezes não entendemos o porquê da demora de Deus, mas se perseverarmos até o final, veremos que Ele age no tempo perfeito. Por isso eu te pergunto: será que estamos perseverando como aquela viúva perseverou? Ou será que ao ouvir o primeiro não, durante a provação, abandonaremos a nossa fé? Precisamos estar firmes, perseverantes, crendo que Deus fará com que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Creia que Deus ele está trabalhando ao seu favor. Se você ainda não tomou posse da sua bênção, continue perseverando em oração. No tempo certo, você será abençoado. Creia. Essa viúva, ela foi persistente. Aquele juiz iníquo julgou a causa dela pela insistência, pela perseverança. Ele quis se livrar dela e julgou a causa dela. Mas com Deus é diferente. Deus é amor. Creia que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O homem, ele pode prometer e não cumprir, porque o homem é falho. Mas o nosso Deus, ele não falha. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em o nome do Senhor Jesus, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Pai querido, eu venho te pedir perdão de todos os meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Limpa a minha mente, o meu coração, a minha alma. Derrama do teu refrigério, Pai, sobre a minha vida. Vai de encontro a cada necessidade. Visita aquelas pessoas que estão enfermas, que estão com a causa na justiça, que estão enfrentando uma crise no seu casamento. Que o Senhor possa, meu Pai, julgar cada causa. Que o Senhor possa dar vitória, porque sabemos que o Senhor é general de guerra, o Senhor não perde nenhuma batalha. Dê vitória, meu Pai, para cada vida. Oh, Pai querido, é somente o Senhor para nos ajudar. Que o Senhor possa, Pai querido, atender os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações, que venhamos perseverar em oração, para que venhamos ser totalmente abençoados, em o nome do Senhor Jesus, e assim seja. Amém, Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.